Olá, estou aqui mais uma vez para trazer um assunto de extrema importância para você. Para você que é gerente de RH, que é responsável pela área de RH, para você empresário que está vivendo, como muitos hoje, vivendo essa situação de pandemia. Como é sabido, há uma situação de nexo causal muito discutido em relação às pessoas que contraem o Covid-19. Isso é um assunto que deve ser muito bem tratado, deve-se utilizar assim todo o mecanismo necessário para se documentar acerca de comprovar que dentro da empresa, que o empresário, que o responsável de RH, como você, não teve participação nenhuma diretamente naquele problema que o trabalhador obteve ao contrair a doença provocada pelo Covid-19. Então, nós temos que olhar aí uma situação em que as empresas que não estão se prevenindo nesse sentido, elas estão tendo um prejuízo enorme. Vamos ver um caso que eu tenho aqui como um exemplo recentíssimo. A Justiça do Trabalho acaba de condenar uma empresa de transporte em R$200 mil. Imagine o seguinte, R$200 mil sua empresa sendo condenada para o pagamento de uma família cujo chefe dessa família era empregado da sua empresa e contraiu a doença do Covid-19 e com isso, lamentavelmente, veio a falecer. E essa empresa, pelo que tudo indica nesse processo, ela não estava, como eu recomendo e oriento, documentada para evitar essa ação trabalhista. Então, o meu objetivo, que é reduzir os custos em até 90% dos processos trabalhistas da sua empresa, se forem tomadas as devidas medidas, essa empresa, com certeza, teria como provar de que o nexo causal, aquilo que deu causa à doença, não foi a empresa, e sim uma situação que pode ter ocorrido no dia a dia. É uma situação que eu pergunto, sua empresa, ela está preparada para isso? Olha lá, são 200. Está aqui uma notícia que eu recebi da ASP, que tem o seguinte título: Justiça do Trabalho reconhece morte por Covid-19 como acidente do trabalho. Indenização será de 200 mil, dividida entre esposa, filhos, tudo, de um motorista. Por melhor que seja, o motorista tem aí um salário entre 2, 3 mil reais e uma condenação de 200 mil reais, que a empresa transportadora não conseguiu provar que ele contraiu essa doença fora do ambiente de trabalho. Então é importantíssimo essa prevenção de sua empresa em relação a isso. Então, o que eu tenho para transmitir para você, para te tranquilizar, é que há meios da sua empresa se documentar, se prevenir e principalmente se prevenir de doenças nesse sentido. Então, é necessário que você siga várias orientações, e essas orientações eu tenho para lhes fornecer. Claro que lamentamos a fatalidade ocorrida com essa família, como ocorreu com inúmeras outras famílias. Mas nem sempre essa fatalidade ela é provocada dentro do ambiente da empresa.
Agora, se foi provocado dentro do ambiente da empresa, existe também um outro fator, que é justamente todos os procedimentos que você tem que tomar na sua empresa em relação a isso, para que essa pessoa também não contraísse a doença, como contraiu essa. Então, são situações em que você tem 2 pontos. Uma é a prevenção para que não ocorra a doença, que é o principal, porque ocorrendo a doença pode vir a morte, e não é isso que se quer. Afinal, é uma vida que nós estamos tratando. Então, como empresário, como gerente, supervisor de RH, você tem que ter essa preocupação e traçar procedimentos para que seja esse trabalhador orientado e, por consequência, ele também transmitir essa orientação à sua família. E, de qualquer forma, você tem que também pegar tudo isso que você está fazendo, toda essa documentação que você gera, todo esse procedimento, enfim, tudo que se faz para evitar a morte, para evitar que venha a ocorrer isso, também se documente. Você imagina, R$200 mil, um processo, dependendo do porte da empresa, não importa muitas vezes nem o porte, porque é um valor que pesa no cofre de qualquer empresa, mas se for uma empresa, uma transportadora de 5 trabalhadores aí, que ela tenha um faturamento aí de 50 mil, acabou. São 4 meses de faturamento, então a empresa fecha as portas para poder indenizar. Então, é importantíssimo essa preocupação com tudo aquilo que leva você a atingir essa meta. Por isso, eu insisto no meu objetivo principal em relação a tudo que eu trago para vocês, de reduzir em até 90% os custos processuais trabalhistas, porque é desta maneira que você vai conseguir reduzir. Este é um exemplo lamentável, porque tem uma morte de um trabalhador, por consequência, uma ação trabalhista, por consequência, um julgamento condenando a R$200 mil, que pode, eventualmente, fechar uma empresa. É uma ação que está ainda em primeira instância, pode haver recurso, mas é um exemplo prático daquilo que estamos vivendo nos dias de hoje.